Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte. Você já me conhece, já está inscrito aqui no canal. Se ainda não está, aproveite e se inscreve agora. O tema de hoje é sobre apneia do sono. Então você que está sofrendo com noites de sono mal dormidas, que está roncando com frequência, tá? Seu companheiro ou sua companheira estão se queixando. E especificamente para falar sobre esse tema, chamei meu grande amigo, meu irmão aqui, Dr. Carlos Passos, otorrino, especialista na parte do sono, que a gente vai ter uma interação. Vamos aprofundar um pouco mais sobre o tema aqui para vocês. Se interessou sobre o tema, assista até o final. Bom, pessoal, o primeiro passo de qualquer tema que a gente vai discutir aqui é a gente ter a definição. Então, o que é a apneia do sono? Vai lá, Carlinhos. Vou lá falar um pouquinho, né? Então, primeiro eu queria falar para vocês em relação que você pode estar tendo a apneia do sono e não saber. Você conhece ou é uma pessoa que vai em qualquer situação, por exemplo, tá no metrô, tá no ônibus ou tá até esperando uma consulta para ser atendido com o Dr. Danilo e você dorme durante em um local que é com barulho, desconfortável, isso tem uma chance de você ter apneia do sono, porque você não teve um sono restaurador. Ou você tem uma insônia e não dormiu direito, ou você tem a apneia do sono, porque você dormiu as horas adequadas, mas não teve um sono restaurador. Isso acontece por quê? Porque as pessoas têm a apneia, que é paradas respiratórias, pelo menos uns 10 segundos, e várias vezes durante o sono. E isso leva a um microdespertares, a diminuição da oxigenação sanguínea, entre outros problemas que vai gerar um sono não adequado. Isso. Quando a gente pensa, né, em má qualidade do sono, a gente tem basicamente 3 fases ali, né? A indução, a manutenção e o despertar, né? Que é quando você vai acordar. A gente dorme, desliga o botãozinho. A gente vai acordar, liga um botãozinho aqui no nosso cérebro. Então, basicamente, no processo de manutenção é onde as pessoas com apneia do sono vão ter a queixa, né, de má qualidade, né? Exatamente, como você falou. O último é o despertar. Só que, no entanto, a pessoa que tem apneia, ela vai ter microdespertares. Então, vai ser despertares que você não vai perceber, você não vai notar durante o sono que acordou, mas vai ter uma alteração do seu nível de sono, saindo de uma determinada camada para uma camada mais superficial, que não é tão restauradora assim. Isso. Bom, na apresentação eu falei Dr. Carlos Passos, mas eu não consigo mais chamar de Carlos Passos, né? Tem que ser Carlinhos mesmo, como eu falei, é meu irmão aqui. Carlinhos, e assim, o perfil de população, qual é o padrão das pessoas que mais são acometidas por essa má qualidade do sono, por essa apneia do sono? Então, existem vários fatores de risco para gerar a apneia do sono. As principais são homem, então a gente já tem um fator de risco que a gente não tem como mudar. A idade, que é também um fator que não tem como a gente deixar de ficar mais velho, ficar mais jovem. Isso a gente não tem como. E o outro fator muito comum é a obesidade. Então ela pesa bastante no fator da apneia do sono. E esse aqui foi o grande intuito, o grande motivador de alinhar, né, a medicina esportiva com a área do otorrino, né? E o tema, a obesidade, foi o grande fator que uniu aqui a ideia da gente fazer essa gravação, de ter esse bate-papo, um conteúdo assim mais palpável, mais dinâmico, não tão maçante para vocês, tá certo? Esse é o conteúdo, essa é a intenção aqui do canal, que vocês aprendam sem ser um tema muito cansativo, muito termo técnico. E vamos lá, a gente está aprendendo o que é a apneia do sono, qual o perfil de risco, como é que a gente fecha o diagnóstico do paciente que tem apneia do sono. Então, para nos ajudar no diagnóstico, a gente vai fazer a anamnese e de preferência é bom ir com o companheiro, para o companheiro relatar, o companheiro de cama, relatar se está tendo alguns episódios, por exemplo, de os microdespertares, aqueles engasgos ou até as paradas respiratórias, que muitas vezes as pessoas se assustam, né, com essa situação, e isso já favorece no diagnóstico. Mas um que nos ajuda principalmente é o exame de polissonografia, que ele vai medir o principal índice, né, que é o índice de apneia e hipopneia, e a gente vai ver determinada quantidade. Isso vai nos indicar se a pessoa que está roncando, que nem todo ronco é sinônimo
de problema, então a pessoa pode roncar um ronco simples e não causar nenhum problema à sua saúde, mas existe o ronco que gera apneia, que pode ser uma apneia de grau leve, grau moderada ou um grau avançado, um grau grave. E aí essas pessoas vão ter determinados tratamentos diferentes. Certo. Fechado o diagnóstico, como é que a gente vai programar o tratamento, né? Sendo que o principal fator de risco, a gente conversou aqui, né? Na verdade, o principal fator de risco modificável, né? Que a gente consegue mudar o rumo das coisas é a obesidade. Existem outros fatores de risco, né? Estruturas da cefálica, arcada dentária, né? O maxilar, a mandíbula. Isso porque tanto que pessoas magras também podem ter apneia. Mas o mais comum, por ter a obesidade ser algo tão prevalente na nossa população, acaba subindo, se destacando muito pessoas com obesidade tendo a apneia. Então o tratamento inicial vai ser perda de peso, né? Perder o peso, fazer exercício, e isso casa com o método do esporte para nos ajudar nessa situação. Claro que, depender do nível, a gente pode ter também o próprio CPAP e, em alguns casos, o paciente de perfil cirúrgico vai indicar cirurgia. Isso é se ele for um padrão indicado, né? Depende muito da sua anatomia, seus problemas estruturais. Perfeito. Bom, existem peculiaridades, né? E aí a ação de cada especialidade, você tem uma área. Quando você tem, por exemplo, profissionais que caminham em conjunto, você começa a aumentar essa área de abordagem, né? Bom, pessoal, então nesse ponto a gente consegue entender a importância de uma abordagem de uma equipe multidisciplinar, né? Quando você tem mais de uma especialidade atuando, você aumenta a área de abrangência. E aí, para você que está no vídeo até agora, vamos lá para o canal do meu amigo, Dr. Carlos Passos, otorrinolaringologista. Segue aí ele, que se você não está seguindo ainda, tá perdendo muito conteúdo interessante. E aí no canal dele, ele vai fazer as perguntas, ele vai fazer a entrevista para mim, tá? E só mais uma coisa, pessoal, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Comenta também. Boa, comenta também. E vamos pro próximo. Eu chamei meu grande amigo, meu irmão, Dr. Carlos Passos. Eita! Carlo, tem o S aí. Precisa colocar? Não? E chamei meu irmão. E nesse vídeo, especificamente, eu chamei meu grande amigo, meu irmão, Dr. Carlos Passos. Eita porra, velho! Não tô errando seu nome. Isso é osso, vai. Os cortes aqui. E especificamente para falar sobre esse tema, eu chamei meu grande amigo, meu irmão, Dr. Carlos Passos. Oxi! Você falou o quê, Daniel? Você falou o quê? Carlos, não tá falando R, não, Tá difícil, né? O R. Vai lá. O cara não ajuda, velho, ficar rindo ali pro povo. E especificamente pra falar sobre esse tema, pare, doido. Sai daí, vai. 3, 2, 1. E especificamente pra falar sobre esse tema, eu chamo meu grande amigo, meu irmão aqui, Dr. Carlos. Não é possível, pô. Você fala carro. Vamos treinar lá. Carro é um fonoaudiólogo. E especificamente para falar sobre esse tema, hoje eu chamei meu grande amigo, meu irmão aqui, Dr. Carlos. Não. Não vai dar não, pô. Não vai dar não. Já viu aquele negócio? As árvores somos nós. E especificamente para falar sobre esse tema, eu chamei... Já fodeu já. Vai ter que ter a porra. Eu não ri não, porra. Não, vamos. Bora, porra.